Olá pessoal, mais um vídeo do canal André Nepomuceno. Vou falar hoje aqui de conservadorismo e liberalismo, mas não é política não, tá? Vou falar de karatê e jiu-jitsu. A diferença é onde as pessoas encaram, onde cada estilo e cada federação encara a sua liberdade de criar movimentos, de desenvolver novas técnicas, tá? Vou começar no karatê. No karatê ele é mais cristalizado. Eu acredito que em toda arte marcial tradicional, eu acredito. Não posso falar por ela, só pelo karatê. No karatê você não pode estar inventando coisa diferente, a não ser que seja um grande mestre. Aí ele vai fazer um curso de atualização técnica, aí dizendo ele que vai dentro da biomecânica, não sei o que. A maioria mas aí muda um pezinho, uma posição da mão, um dedinho, um negócio. E aí você faz o curso. Antigamente, nas capitais, isso era muito assim, quem no interior não tinha acesso, como não tinha internet. Então quem é da capital se achava a orelha cocada preta, o último bolacha de pacote, desprezava assim, olhava com desprezo para quem é do interior do estado. Eu sou do interior, sofri muito esse preconceito. Hoje não, gente. Hoje, apesar de haver esse ar de preconceito, hoje, às vezes o cara... Quantos seminários não tem no YouTube aí gravado com grandes mestres? Mestre Kagawa, mestre Yahara, mestre China, mestre... tem, eu acho que é Osaka, um cara muito bom. Watanabe, mestre Matida. Então já tem vários mestres aí que tem disseminado no YouTube. Só que quando você passa pelas artes marciais, você trilha o caminho, você passa por 3 fases. Eu não sei exatamente aqui o nome que se dá. Eu vi um mestre falando disso, foi o mestre Léo Imamura do Wing Chun, grão-mestre Léo Imamura, honorável e respeitoso mestre. Ele fala dessas 3 fases assim, diz, olha, a primeira fase você treina sem questionar, para absorver as técnicas cristalizadas, aí depois você passa por uma fase de questionamento, e finalmente você consegue ali já passar por uma fase que você desenvolve outras variações, até outras coisas novas dentro do estilo que você treina. Mestre Léo Imamura, me desculpa aí se eu estou resumindo de forma errada, mas eu entendi assim. Mas só que é um processo de anos, não é assim de um ano para o outro, não. Isso é um processo natural. Então, eu como karateca, eu passei por isso. Treinei karatê sem questionar, absorvi ali as mudanças técnicas, depois comecei a questionar. E hoje eu já tenho outra visão de karatê, onde eu já tenho minhas modificações. Mas só que não é aceita na academia, na federação. Sou lá considerado um herege, né, se eu levar isso para lá. Pessoas que passaram por esse processo, o mestre o Jaime Sandro, ele fala no canal dele sobre karatê, né, a forma como ele encara o karatê hoje, depois de ter tido uma experiência no MMA. O mestre Vinícius Anthony, ele é um cara admirável, também criou o karatê jutsu, mas para isso teve que sair das federações tradicionais, da confederação. Ele conta isso aí, tem um vídeo que ele conta, e criou ali o karatê jutsu com sua visão técnica. Tem também o rapaz do Kudo, desculpa gente, é Kudo mesmo, chama Kudo, mas é Kudo porque a pronúncia judô, karatê do, aikido, kendo, do, caminho, kudo, só que no português só meio feio, kudo, né? Então ele chama Kudo, para dar uma sonoridade assim mais palatável. Então ele já está ele criou ali o karatê de combate, de um kimono preto. Rapaz, eu esqueci, deu um branco. Desculpa, sensei, eu também lhe admiro muito. Ele não está mais no Kudo, vou chamar Kudo, tá? Ele está agora no karatê de combate. Ele está formando turmas com uma nova visão. Por quê? Porque aquela visão eles não vão aceitar no karatê de onde ele veio, no federativo. Então ele tem que fundar ali um novo sistema. Isso é necessário. O próprio Gichin Funakoshi, que era um reformista, quando ele criou o Karatê Shotokan, ele modernizou o Karatê, simplificou para fazer ali um ensino em alta escala,
Ele mesmo conta que é para ficar mais fácil para mulheres, crianças. Ele tirou alguns golpes e assim formou uns katas. E ele disse que isso deveria continuar acontecendo. Mas ao mesmo tempo no livro dele, ele já fala também que muita gente tem feito receita caseira e vendido essas receitas caseiras assim irresponsavelmente. O que ele criticava era fazer mudanças irresponsáveis. Mas a mudança para melhorar a arte ele apoiava. Tanto é que ele não era muito conservador não, Vítor Funakoshi. Ele era um reformista, vamos dizer assim. Ele, inclusive ele nem queria que desse nome ao karatê que ele desenvolveu ali, que é o Shotokan. Ele era contra isso. Shoto é o nome dele, casa, academia, então Shotokan. O apelido dele é Shoto. Ele era contra, mas mesmo assim homenagearam ele não querendo o nome de Shotokan. Tá, vamos voltar aqui para o assunto. Então no karatê não é admissível isso. Eu já tenho uma outra visão de karatê também. Eu já sou faixa preta há algum tempo e eu já não concordo com algumas coisas e já desenvolvi outras situações, mas não deformei o karatê. Eu não deformei. Eu tenho outra visão, eu não pus em prática porque eu não posso chegar numa academia qualquer e chegar lá mostrando porque vão dizer que são hereges, vão me excomungar, sei lá, vão me expulsar, não sei nem o que vão fazer. Bem, sobre agora eu falo aqui do jiu-jitsu, né? Comparando com o jiu-jitsu. Inclusive, gente, voltando um pouquinho, a métrica que eu ainda uso para não deformar o karatê é a métrica que o Gichi Funakoshi dá no livro dele, Karatê do Kyohan. Eu tenho aqui, tenho também o Karatê do Meu Modo de Vida, que é a autobiografia do mestre Gichi Funakoshi. Ele dá lá uma métrica que eu sigo ela para não perder ali, quando eu passar meses sem treinar e ainda lembrar como é a métrica, tá? Mas tem a minha própria visão de karatê também. Bem, no jiu-jitsu você já tem uma liberdade maior. Jiu-jitsu no começo o aluno questiona muito, e isso é bom. No karatê arte tradicional não é muito aceitável não. Mas no jiu-jitsu, como já brasileiro, nosso jiu-jitsu brasileiro que eu estou falando, tá? Você questiona muito no início, se o cara fizer isso, e se eu fizer isso aqui, ele fizer aquilo outro, e às vezes ele quer atropelar, porque você tem uma posição, ele já quer passar por cima da posição para fazer outra coisa, e não quer aprender aquilo ali. Então no começo tem que aprender as técnicas uma por uma, e formar, né, uma linha ali de técnicas, né, como se fosse uma corrente com vários elos, aí que você depois aprende a variação. Mas lá na frente, ao passar a fase do questionamento, você pode desenvolver alguma técnica. Às vezes você faz isso involuntariamente, não rola, você sai ali um golpe, dá no sufoco, você cria uma técnica ali e depois nem lembra como é que foi, e às vezes lembra como é que foi, ou às vezes você tá, como eu estava aqui um dia desse, eu vi uma raspagem na minha cabeça, uma puxada para a guarda com a raspagem conjugada, eu já fiz isso em rola, eu já apliquei inclusive em rola, que é a luta, né? E deu certo, então é eficiente. E quando você cria algo eficiente, as pessoas começam, em vez de te reprovar, não, eles querem aprender aquilo ali. Isso aí que eu bato palma demais pro jiu-jitsu. Sem deformar o jiu-jitsu, né, ele tem essa versatilidade, você consegue criar técnicas, criar variações que funcionam e as pessoas, quando veem que é eficiente, eles querem aprender aquilo. Já no karatê não tem isso. Ou você deixa o sistema tradicional, a federação, para você praticar aquela sua variação ali, técnica, ou você tem que rezar na cartilha, que é algo que eu acho que essa cristalização é prejudicial, né? Mas também não vai deixar bagunçado demais, deixar a pessoa fazer qualquer tipo de modificação para deformar o karatê, a pessoa nem reconhecer aquilo como karatê. As minhas modificações não deformaram o karatê, mas tem umas diferençazinhas na aplicabilidade, na metodologia, algumas coisas que talvez um dia eu mostre isso na prática. Então eu quero deixar aqui a reflexão aos karatecas e aos jiu-jiteiros. Jiu-jiteiro eu nem vou deixar muito não, porque já é muito bom ter essa liberdade que a gente tem. Aos karatecas eu deixo a reflexão. Será que é o caminho correto isso do karatê? A ponto de que quando você chega a uma compreensão técnica talvez ali até mais refinada, mais eficiente, você tem que sair da confederação, sair do sistema e implementar seu próprio sistema,
exemplo do Antônio Vinícius, que tem o seu Karate Jutsu, a exemplo do Karate de Combate, me desculpe se eu esqueci o seu nome, deu um branco aqui, e a exemplo do Jaime Sandel, que ainda está ali, eu não sei se ele já ainda está no sistema confederação, ou ele já tem a própria linha, né, de Karate ali, a própria linhagem dele ali, tá? Então eu quero deixar essa reflexão para hoje aqui.